Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 26 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Na palavra de hoje, Jesus continua advertindo aquele grupo de fariseus. Jesus continua censurando, digamos assim, aquele modo escravo, aquela visão mesquinha e limitada daquele grupo. Os fariseus viviam tão obcecados pelo fiel cumprimento da lei de Moisés que esqueciam as coisas mais importantes da própria lei. A lei era uma expressão da aliança de Deus com o seu povo. A chamada lei era um contrato de amizade e mútua pertença entre Deus e o povo hebreu. Mas aos poucos foi se transformando num fardo pesado para as pessoas, pela quantidade de novos preceitos escritos e orais que foram sendo incorporados. Assim, com tanta preocupação com os detalhes, o principal ficava esquecido ou relegado ao segundo plano. E esse assunto Jesus não deixou por menos. Todo o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus é uma denúncia contra essa visão míope daqueles homens tão apegados à lei, os chamados fariseus. Olha o que está no Evangelho de hoje. Vocês pagam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho e deixam de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. A justiça, a misericórdia e a fidelidade, segundo disse Jesus, são os ensinamentos mais importantes da lei. Mas eles estavam mais preocupados com as picuinhas. O sábado, por exemplo, era uma coisa importante. Tratava-se de guardar um dia na semana para honrar o Deus Criador e Libertador e afirmar a dignidade de pessoas livres e donas de sua capacidade de trabalho. O sábado ou o domingo é uma instituição maravilhosa, divina, mas os fariseus ficavam com tanta exigência, inflacionando o preceito do sábado de tantas normas e proibições, que no final das contas o sábado se tornou mais uma opressão do que um respiro de liberdade. A legislação, a lei, previa até a quantidade de passos que podiam ser dados em dia de sábado. Realmente uma coisa sufocante. E diante disso, Jesus vem ensinando: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então,
há sempre um risco de a gente ficar tão focado numa coisa, agarrando-se a pormenores, que termine perdendo a visão de conjunto. Como no caso do capitão do navio, que com o barco afundando, estava preocupado muito mais com a pintura do mastro. Engraçado e desesperador, né? O navio afundando, mas o capitão preocupado com a pintura do mastro do navio. Pode ser que a obsessão pela apresentação externa das coisas, ou por alguns detalhes, seja tão grande que a pessoa perca o senso do real e fique escravo de uma visão mesquinha e limitada. Assim, os fariseus repetiam a mesma coisa na religião, ficavam muito preocupados com as picuinhas, coisas em si corretas, mas esqueciam-se do principal. E assim, na sua miopia, oprimiam o povo e descaracterizavam a religião. E aí Jesus os chamou de guias cegos. Vocês filtram o mosquito e engolem o camelo. Resumindo, os fariseus estavam tão preocupados com coisinhas secundárias que se esqueciam do principal: a fidelidade, a misericórdia e a justiça. E é importante a gente notar que esse defeito dos fariseus é sempre uma tentação nas nossas instituições hoje. Também na vida das comunidades, nas famílias e até mesmo na vida da igreja. Não podemos esquecer o principal, desviando-nos para coisas secundárias e marginais. Às vezes, se briga por uma bobagem, um detalhe, uma coisa tão pequena. Às vezes, se julga uma pessoa por um deslize, esquecendo-se de toda uma vida de doação e serviço. Está na hora de a gente parar de coar mosquito e engolir camelo.